E se alguém ou algo lá fora já estivesse nos observando há muito tempo, sem que percebêssemos? Neste audiolivro especial, vamos explorar sinais misteriosos, relatos intrigantes e as teorias mais fascinantes sobre uma possível vigilância alienígena. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita saber sobre nosso lugar no universo e descubra se já estamos mesmo sendo vigiados. Como saber se já estamos sendo observados por alienígenas? Introdução. Este documento explora a fascinante possibilidade de civilizações extraterrestres estarem observando a Terra, analisando os métodos científicos utilizados na busca por sinais alienígenas, as evidências atuais, os desafios tecnológicos envolvidos e as implicações de um possível contato. Examinamos desde os projetos científicos mais avançados até as considerações éticas e sociais que surgiriam caso confirmássemos que não estamos sozinhos no universo. O fascínio humano. Pelo contato extraterrestre, o ser humano sempre olhou para o céu com um misto de curiosidade e esperança. Desde os primeiros registros históricos, existem relatos de fenômenos celestes, interpretados como possíveis manifestações de seres de outros mundos. Este fascínio transcende culturas e épocas, revelando uma característica profundamente humana: o desejo de não estarmos sozinhos no universo. A cultura popular tem alimentado e sido alimentada por essa curiosidade ancestral. Filmes como Contato, Chegada e ET capturam nossa imaginação coletiva sobre como seria um encontro com inteligências extraterrestres. Livros de ficção científica expandem essas possibilidades, enquanto programas de televisão como Cosmos e documentários científicos abordam a questão de forma mais fundamentada, mas igualmente instigante. Ao longo dos séculos, registros de avistamentos de objetos não identificados têm sido documentados por diferentes civilizações. Desde as antigas descrições de carruagens voadoras em textos védicos, até os relatos contemporâneos de fenômenos aéreos inexplicados, agora oficialmente denominados UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, por agências governamentais, persistem narrativas que alimentam tanto a especulação quanto a investigação científica. Esse fascínio coletivo não é apenas cultural, mas também existencial. A possibilidade de sermos observados por civilizações mais avançadas levanta questões profundas sobre nosso lugar no cosmos. Como reagiríamos se soubéssemos que não somos a espécie mais inteligente? Como isso afetaria nossas estruturas sociais, crenças religiosas e compreensão científica do universo? Vale ressaltar que o interesse por vida extraterrestre não se limita a entusiastas e ficcionistas. Cientistas renomados como Carl Sagan, Frank Drake e Jill Tarter dedicaram suas carreiras a transformar essa curiosidade em metodologia científica rigorosa, estabelecendo as bases para a busca sistemática por sinais de inteligência extraterrestre, que continua até hoje. Ciência e a busca por vida inteligente. Busca científica por sinais de inteligência extraterrestre. 7. Search for Extraterrestrial Intelligence representa um dos mais ambiciosos empreendimentos da humanidade. O que começou como um projeto quase marginal na década de 1960 evoluiu para um campo científico respeitado, com metodologias rigorosas e instrumentação sofisticada. O Projeto 7 foi oficialmente iniciado em 1984, utilizando radiotelescópios para vasculhar o céu em busca de sinais de rádio que pudessem indicar origem tecnológica. Posteriormente, o Breakthrough Listen, financiado pelo bilionário Yuri Milner com os $100 milhões em 2015, ampliou dramaticamente esses esforços. Este projeto representa o mais abrangente programa de busca por inteligência extraterrestre já implementado, utilizando alguns dos mais potentes radiotelescópios do mundo, como o Green Bank na Virgínia Ocidental, EU, e o Parkes na Austrália. Os cientistas do SETI desenvolveram algoritmos sofisticados para filtrar os bilhões de sinais captados, separando possíveis transmissões artificiais
dos inúmeros ruídos cósmicos naturais. O volume de dados processados é impressionante. O Breakthrough Listen analisa petabytes de informação anualmente, aproximadamente o equivalente a toda a música gravada comercialmente em um ano. Além da radioastronomia tradicional, novos métodos estão sendo desenvolvidos. A busca óptica por laser, por exemplo, procura por pulsos intensos de luz que poderiam ser utilizados por civilizações avançadas para comunicação interestelar. Outros cientistas investigam a possibilidade de detectar megaestruturas alienígenas, como as hipotéticas esferas de Dyson, que poderiam envolver parcial ou totalmente uma estrela para capturar sua energia. A astronomia de exoplanetas também tem contribuído significativamente para o campo. Com a descoberta de milhares de planetas orbitando outras estrelas, muitos deles potencialmente habitáveis, os cientistas podem agora direcionar seus esforços para sistemas estelares específicos com maior probabilidade de abrigar vida. Esta abordagem direcionada aumenta consideravelmente as chances de sucesso na detecção de possíveis sinais extraterrestres. O Brasil tem participado desses esforços globais através de colaborações internacionais e do trabalho de astrônomos em instituições como o Observatório Nacional e a Universidade de São Paulo, contribuindo com pesquisas sobre exoplanetas e análise de dados astronômicos que podem revelar sinais de interesse para SETI. O que seria um sinal alienígena? Distinguir entre sinais naturais do cosmos e aqueles potencialmente gerados por uma inteligência extraterrestre é um dos maiores desafios enfrentados pelos cientistas do SETI. O universo está repleto de objetos que emitem radiação eletromagnética de forma natural, desde pulsares e quasares até simples nuvens de gás interestelar. Então, como podemos identificar um sinal que seria inequivocamente artificial? Os cientistas estabeleceram critérios específicos que ajudam a filtrar possíveis tecnoassinaturas, evidências de tecnologia, em meio ao ruído cósmico. O primeiro, que mais importante, é a presença de sinais de banda estreita. Fenômenos naturais geralmente produzem emissões em amplas faixas do espectro eletromagnético, enquanto transmissões artificiais tendem a concentrar energia em frequências específicas. Um sinal de rádio que ocupe apenas uma pequena porção do espectro é imediatamente considerado de interesse, pois raramente ocorre naturalmente. Outro critério fundamental é a inclinação de frequência. Devido ao efeito Doppler, um sinal proveniente de um planeta em órbita, ao redor de uma estrela distante, apresentaria uma sutil variação em sua frequência ao longo do tempo. Esta assinatura pode ser calculada e prevista, permitindo aos cientistas determinar se um sinal está se comportando como esperaríamos de uma fonte em outro sistema estelar. A estabilidade também é crucial. Um sinal genuinamente extraterrestre deveria ser detectável repetidamente quando apontamos nossos telescópios na mesma direção. Sinais que aparecem apenas uma vez são geralmente descartados como interferência local ou fenômenos transitórios naturais. Isto constitui o chamado critério de permanência. Um verdadeiro sinal alienígena deveria persistir o suficiente para permitir confirmação independente. Finalmente, os cientistas buscam padrões que indiquem inteligência. Sequências matemáticas, simples como números primos, alternância rítmica de ligado-desligado, ou qualquer tipo de modulação que pareça codificar informação seriam considerados evidências fortíssimas de origem artificial. Frank Drake, pioneiro do SETI, sugeriu que civilizações avançadas poderiam deliberadamente transmitir sinais facilmente reconhecíveis como artificiais, justamente para facilitar sua detecção por outras espécies tecnológicas. Sinais de rádio misteriosos recentes. Em um avanço significativo anunciado em 2023, uma equipe internacional de pesquisadores identificou 8 sinais de rádio não identificados que apresentam características potencialmente consistentes com tecnoassinaturas alienígenas. Esta descoberta, liderada por astrônomos associados ao projeto Breakthrough Listen, representa um dos desenvolvimentos mais intrigantes
na busca por inteligência extraterrestre dos últimos anos. Os sinais foram detectados durante uma ampla varredura de 820 sistemas estelares, utilizando o radiotelescópio Robert C. Byrd Greenbank, na Virgínia Ocidental e Iowa. O que torna esses sinais particularmente interessantes é que eles reapareceram quando os telescópios foram novamente apontados para as mesmas coordenadas celestes, satisfazendo um dos critérios essenciais para candidatos a sinais extraterrestres: a repetibilidade. Um dos sinais mais intrigantes provém da direção de um sistema estelar localizado a aproximadamente 31 anos-luz da Terra. Este sinal apresenta características de banda estreita e demonstra uma sutil inclinação de frequência consistente com o que seria esperado de uma fonte em movimento orbital. Além disso, não parece corresponder a nenhum tipo conhecido de interferência terrestre ou fenômeno astronômico natural. Os pesquisadores utilizaram técnicas avançadas de aprendizado de máquina para filtrar a enorme quantidade de dados coletados. O algoritmo desenvolvido por Peter Ma, estudante da Universidade de Toronto, conseguiu identificar padrões sutis que teriam sido facilmente perdidos em análises tradicionais. Este método computacional revolucionário analisou mais de 150 terabytes de dados astronômicos, identificando sinais que passaram despercebidos em análises anteriores dos mesmos dados. É importante ressaltar que, apesar do entusiasmo cauteloso da comunidade científica, estes sinais ainda não foram definitivamente classificados como de origem extraterrestre. Os pesquisadores estão atualmente conduzindo observações de acompanhamento com múltiplos radiotelescópios ao redor do mundo para tentar detectar novamente esses sinais e realizar análises mais detalhadas de suas propriedades. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. A equipe também está trabalhando para descartar outras possíveis explicações, como satélites não catalogados, interferência de equipamentos eletrônicos terrestres ou fenômenos astronômicos ainda não compreendidos. Este processo rigoroso de eliminação é fundamental na metodologia SETI para evitar falsos positivos que já ocorreram no passado. Como algoritmos ajudam a detectar tecnoassinaturas, revolução do aprendizado de máquina transformou dramaticamente a busca por sinais extraterrestres. Os radiotelescópios modernos captam quantidades colossais de dados, muitos petabytes anualmente, tornando humanamente impossível a análise manual de todas as informações. Nesse cenário, algoritmos sofisticados tornaram-se ferramentas indispensáveis para identificar potenciais tecnoassinaturas em meio ao vasto oceano de sinais cósmicos e interferências terrestres. Um exemplo notável é o algoritmo desenvolvido por Peter Ma e sua equipe na Universidade de Toronto. Este sistema de inteligência artificial foi treinado para reconhecer padrões específicos que poderiam indicar sinais artificiais. O diferencial deste algoritmo está em sua capacidade de aprender continuamente, refinando seus critérios de detecção com base nos resultados anteriores. Quando aplicado a dados arquivados do projeto Breakthrough Listen, identificou sinais que haviam passado despercebidos nas análises convencionais. Os algoritmos atuais empregam técnicas de processamento de sinal como transformadas de Fourier, para converter os dados brutos em representações de frequência versus tempo, tornando mais fácil identificar sinais de banda estreita. Adicionalmente, implementam filtros adaptativos que conseguem distinguir entre interferências terrestres conhecidas, como satélites, radares e telefones celulares, e sinais genuinamente cósmicos. Captação de sinais, radiotelescópios captam ondas eletromagnéticas do espaço-filtragem. Inicial algoritmos removem interferências terrestres, conhecidas análise por IA redes neurais. Identificam padrões não naturais. Verificação sinais promissores são verificados com múltiplos telescópios UMA. Inovação particularmente importante é o uso de redes neurais convolucionais,
CNNs, semelhantes às utilizadas em reconhecimento de imagem. Estas redes são treinadas com milhões de exemplos de sinais conhecidos, tanto naturais quanto interferências humanas, para desenvolver a capacidade de classificar novos sinais desconhecidos. A eficácia destes sistemas é impressionante. Podem detectar sinais até 100 vezes mais fracos do que os métodos tradicionais conseguiriam identificar. Algoritmos de clustering também são empregados para agrupar sinais similares, ajudando a identificar padrões recorrentes que poderiam passar despercebidos. Esta abordagem foi crucial na descoberta dos 8 sinais misteriosos reportados em 2023, pois permitiu identificar similitudes sutis entre captações realizadas em momentos diferentes, apontando para a mesma região do céu. O futuro desta área promete avanços ainda mais significativos. Pesquisadores estão desenvolvendo algoritmos quânticos que poderiam processar dados astronômicos com eficiência exponencialmente maior, permitindo análises ainda mais detalhadas e sensíveis. A integração de múltiplas fontes de dados, radiotelescópios, observatórios ópticos e detectores de neutrinos também está sendo implementada algoritmicamente para proporcionar uma visão mais completa de potenciais tecnoassinaturas. Caracterização de sinais. Potencialmente alienígenas, há distinção entre sinais naturais e aqueles potencialmente produzidos por tecnologia extraterrestre exige uma análise meticulosa de características específicas. Os astrônomos desenvolveram critérios rigorosos para avaliar se um sinal detectado poderia ser uma tecnoassinatura autêntica, com a banda estreita sendo talvez a característica mais distintiva. Sinais de banda estreita ocupam uma faixa muito limitada do espectro eletromagnético, concentrando energia em uma frequência específica ou em um intervalo extremamente restrito. Este é um forte indicador de origem tecnológica, porque processos naturais raramente produzem emissões tão focadas. Fenômenos astronômicos como pulsares, quasares e explosões de raios gama tipicamente emitem radiação em amplas faixas do espectro, banda larga. Para contextualizar, um sinal de banda estreita seria comparável a uma única nota musical precisa em meio a um ruído de fundo caótico. A inclinação ou desvio de frequência é outro indicador crucial. Devido ao efeito Doppler, um sinal emitido de um planeta em órbita apresentaria uma variação sutilmente crescente ou decrescente em sua frequência, conforme o planeta se move em relação à Terra. Cientistas podem calcular precisamente como essa inclinação deveria se comportar para um objeto em órbita ao redor de uma estrela específica. Um sinal que demonstre exatamente a inclinação prevista para um sistema estelar particular seria extremamente intrigante. A modulação do sinal também é analisada em busca de padrões que sugiram codificação intencional de informações. Variações regulares na amplitude, frequência ou fase poderiam indicar uma forma de comunicação digital. Pesquisadores utilizam análises estatísticas sofisticadas para determinar se tais modulações são aleatórias, como esperado em fenômenos naturais, ou estruturadas, sugerindo inteligência. A persistência temporal é igualmente importante. Um sinal genuinamente extraterrestre deveria ser detectável múltiplas vezes quando observamos a mesma região do céu. Contudo, isso não significa necessariamente que o sinal seja constante, poderia ser pulsado ou transmitido em intervalos específicos, talvez seguindo algum padrão astronômico, como o período orbital do planeta emissor. Os pesquisadores também consideram a coincidência posicional, se o sinal provém precisamente da direção de uma estrela conhecida por abrigar exoplanetas potencialmente habitáveis. Sinais emanando de regiões vazias do espaço, sem estrelas, próximas, seriam mais difíceis de explicar, embora pudessem teoricamente originar-se de sondas ou naves interestelares. Finalmente, a potência e polarização do sinal são analisadas. Sinais extremamente potentes ou com polarização não natural forneceriam evidência adicional de origem tecnológica, especialmente se demonstrarem características que seriam difíceis ou impossíveis de ocorrer através de processos astronômicos conhecidos.
Dificuldade em diferenciar sinais da Terra e do espaço. Um dos maiores desafios enfrentados pelos cientistas do SETI é a distinção entre sinais genuinamente extraterrestres e a miríade de interferências geradas pela própria tecnologia humana. Nossa civilização produz um ruído eletromagnético imenso e crescente, criando um ambiente cada vez mais complexo para a detecção de sinais potencialmente alienígenas. Os radiotelescópios, instrumentos primários na busca por comunicações extraterrestres, são extremamente sensíveis, capazes de detectar sinais incrivelmente fracos vindos de bilhões de quilômetros de distância. Esta mesma sensibilidade, porém, torna-os vulneráveis a interferências terrestres. Um simples telefone celular a quilômetros de distância pode gerar um sinal mais forte para estes telescópios do que uma transmissão alienígena de um sistema estelar próximo. Para mitigar este problema, os pesquisadores desenvolveram a técnica on-off, apontando o telescópio alternadamente para a estrela-alvo e então ligeiramente afastado dela. Um sinal genuinamente extraterrestre estaria presente apenas na posição on, enquanto interferências terrestres apareceriam em ambas as posições. Esta abordagem, embora útil, não é infalível, pois interferências direcionais, como de satélites, podem ocasionalmente imitar este padrão. Interferências comuns satélites de comunicação, radares militares e civis micro-ondas e equipamentos, eletrônicos, telefones celulares e redes, Wi-Fi sistemas de navegação, GPS técnicas de filtragem método on-off, de observações simultâneas, com múltiplos telescópios, filtros de frequência baseados em catálogos de interferências, conhecidas análise temporal, para identificar padrões de interferência humana, características distintivas, sinais extraterrestres mostram desvio, Doppler consistente, interferências terrestres, frequentemente mostram padrões de uso humano sinais. Alienígenas deveriam ser detectáveis repetidamente na mesma posição celestial. Interferências tendem a variar com condições atmosféricas e atividades humanas. Outro complicador é que a Terra está cercada por milhares de satélites, e este número cresce anualmente. Constelações como Starlink da SpaceX estão posicionando dezenas de milhares de novos satélites em órbita, cada um potencialmente gerando sinais que podem ser confundidos com transmissões extraterrestres. Muitos destes satélites operam em frequências que se sobrepõem às faixas monitoradas em busca de tecnoassinaturas alienígenas. Observações históricas de sinais estranhos. A história da busca por sinais extraterrestres é pontuada por detecções intrigantes que, embora nunca confirmadas como de origem alienígena, permanecem como mistérios científicos fascinantes. Estas observações históricas estabeleceram procedimentos e protocolos que continuam a guiar pesquisadores contemporâneos na diferenciação entre fenômenos naturais, interferências humanas e potenciais tecnoassinaturas. Desde 2017, o telescópio Robert C. Byrd Greenbank, na Virgínia Ocidental, tem conduzido varreduras sistemáticas de centenas de sistemas estelares como parte do projeto Breakthrough Listen. Durante esse período, vários sinais incomuns foram detectados, incluindo uma série de emissões de banda estreita provenientes da direção de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. Análises posteriores sugeriram que esses sinais provavelmente tinham origem terrestre, mas o episódio serviu para aprimorar os métodos de filtragem de interferências. Em 2020, o radiotelescópio Ratan 600 na Rússia detectou um sinal incomum na direção da estrela HD 1604595, um sistema solar semelhante ao nosso, localizado a 94 anos-luz de distância. O sinal apresentava características de banda estreita que inicialmente geraram entusiasmo, mas observações de acompanhamento não conseguiram recuperá-lo, levando os cientistas a concluir que provavelmente era uma interferência terrestre ou um fenômeno transitório natural. Em 2015, o telescópio Arecibo em Porto Rico, antes de seu colapso em 2020, detectou uma série de pulsos rápidos de rádio, FRBs, repetitivos,
provenientes de uma galáxia distante. Embora a hipótese alienígena tenha sido considerada, estudos subsequentes favoreceram explicações naturais, como magnetares, estrelas de nêutrons altamente magnetizadas em condições extremas. No entanto, algumas características desses Ferris-Hibis ainda desafiam explicações convencionais. O projeto META, Mega Channel Extraterrestrial Assay, liderado por Paul Horowitz em Harvard durante os anos 1980, detectou 37 eventos incomuns que satisfaziam critérios preliminares para potenciais tecnoassinaturas. Infelizmente, nenhum desses sinais foi detectado uma segunda vez, apesar de extensas observações de acompanhamento, levando à conclusão de que provavelmente eram artefatos instrumentais ou interferências. O Very Large Array, VLA, no Novo México registrou em 1998 um evento de rádio transiente proveniente da direção da galáxia M82 que apresentava características difíceis de explicar através de processos astronômicos conhecidos. Apelidado de Radio Source RT-901, o evento permanece em discussão na literatura científica como um fenômeno anômalo que merece investigação adicional. Estas observações históricas, embora inconclusivas, contribuíram significativamente para o refinamento das técnicas de detecção e análise. Cada falso alarme permite aos pesquisadores identificar novas fontes de erro e desenvolver filtros mais sofisticados, aumentando gradualmente a sensibilidade e confiabilidade da busca por sinais genuinamente extraterrestres. Novas ferramentas. O papel do Meerkat, localizado no deserto do Karoo, na África do Sul, representa uma nova geração de radiotelescópios que está revolucionando a busca por sinais extraterrestres. Composto por 64 antenas parabólicas de 13,5 metros de diâmetro, este instrumento de última geração oferece sensibilidade e capacidade de processamento sem precedentes, ampliando drasticamente o alcance das pesquisas SETI. Uma das contribuições mais significativas do Meerkat para a busca por inteligência extraterrestre é a expansão do número de alvos observáveis. Enquanto esforços anteriores, como as primeiras fases do Breakthrough Listen, conseguiam monitorar cerca de 820 estrelas, o Meerkat permite a observação simultânea de aproximadamente 1 milhão de sistemas estelares. Este salto quantitativo aumenta exponencialmente as chances de interceptar uma possível transmissão alienígena. A sensibilidade excepcional do Meerkat permite a detecção de sinais extremamente fracos, que seriam imperceptíveis para instrumentos anteriores. Em termos práticos, isso significa que o telescópio poderia potencialmente captar transmissões de baixa potência ou civilizações mais distantes. Para contextualizar, o Meerkat poderia detectar um sinal equivalente a um telefone celular comum a dezenas de anos-luz de distância, assumindo que esse sinal fosse direcionado intencionalmente para a Terra. Outra vantagem tecnológica do Meerkat é sua capacidade de observação em banda larga. O telescópio pode monitorar simultaneamente uma ampla faixa do espectro eletromagnético, cobrindo frequências de 900 MHz a 1,67 GHz em sua configuração atual, com planos de expansão para 350 MHz a 14 GHz. Esta capacidade permite aos pesquisadores procurar sinais em múltiplas janelas de frequência simultaneamente, incluindo as chamadas frequências mágicas próximas a 1,42 GHz, emissão do hidrogênio, que são consideradas candidatas lógicas para a comunicação interestelar. O design interferométrico do Meerkat, combinando dados de múltiplas antenas, proporciona excelente resolução espacial, permitindo localizar com precisão a origem de sinais detectados. Esta capacidade é crucial para determinar se um sinal provém exatamente da direção de uma estrela específica ou se é resultado de interferência terrestre ou um fenômeno cósmico não relacionado. Além disso, o Meerkat serve como precursor do Square Kilometre Array, SKA
um megaprojeto internacional que, quando concluído, será o maior radiotelescópio do mundo. As lições aprendidas e as tecnologias desenvolvidas para o Meerkat estão informando diretamente o design e operação do SKA, que promete ampliar ainda mais nossas capacidades de detecção de possíveis tecnoassinaturas alienígenas. Os bancos de dados gerados pelas observações do Meerkat são extremamente valiosos para análises retrospectivas. À medida que novos algoritmos e técnicas de processamento de sinal são desenvolvidos, pesquisadores podem reaplicá-los a dados arquivados, potencialmente revelando sinais interessantes que podem ter passado despercebidos nas análises iniciais. Exemplos de sinais intrigantes do passado ou misterioso. Sinal WOW permanece como o exemplo mais emblemático de uma potencial tecnoassinatura alienígena na história da astronomia. Detectado pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, em 15 de agosto de 1977, este sinal de rádio extraordinariamente forte e de banda estreita durou 72 segundos e nunca mais foi detectado novamente, apesar de numerosas tentativas subsequentes. O astrônomo Jerry Ehman, que analisava os dados impressos, ficou tão impressionado com a intensidade e as características do sinal que escreveu "Wow" na margem da folha de registro, daí o nome pelo qual o evento se tornou conhecido. O sinal exibia precisamente as características esperadas de uma transmissão extraterrestre. Era de banda extremamente estreita, ocupando apenas um canal de 10 kHz. Apareceu e desapareceu gradualmente conforme a rotação da Terra moveu o telescópio pela fonte e estava na frequência de 1420 MHz, próxima à linha de emissão natural do hidrogênio, considerada uma escolha lógica para a comunicação interestelar. Inúmeras hipóteses foram propostas para explicar o sinal WOW, e desde reflexões de satélites até cometas contendo hidrogênio. No entanto, nenhuma explicação convencional conseguiu satisfazer todas as características observadas. Em 2020, uma análise utilizando dados do catálogo de estrelas Gaia identificou uma estrela similar ao Sol, na região de onde o sinal parecia originar, reavivando o interesse científico no caso. Em 2016, o Allen Telescope Array, na Califórnia, detectou um sinal incomum proveniente da direção de HD 1644595, uma estrela similar ao Sol com pelo menos um planeta conhecido. Apelidado de Sinal Ratan 600, pelo nome do telescópio russo que fez uma detecção semelhante, este evento gerou considerável entusiasmo antes que análises posteriores sugerissem que provavelmente era uma interferência de um satélite militar. Entre 2011 e 2014, o telescópio Parkes, na Austrália, detectou uma série de pulsos de rádio extremamente breves e energéticos, chamados peritons, que inicialmente desconcertaram os astrônomos. Após investigação meticulosa, descobriu-se que estes sinais eram produzidos quando funcionários do observatório abriam prematuramente a porta de um forno de micro-ondas próximo. Este caso ilustra perfeitamente as dificuldades em distinguir sinais extraterrestres de interferências terrestres mundanas. Em 1967, Jocelyn Bell Burnell detectou uma série de pulsos de rádio extremamente regulares que inicialmente foram chamados de LGM-1, Little Green Men, ou Homenzinhos Verdes, devido à possibilidade de serem sinais artificiais. Esta descoberta eventualmente revelou-se como o primeiro pulsar conhecido, uma estrela de nêutrons em rotação, mas representou um momento histórico em que a hipótese extraterrestre foi seriamente considerada pela comunidade científica. Mas, recentemente, em 2019, o Breakthrough Listen detectou um sinal intrigante da direção de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar. Apelidado de BLC-1, o sinal apresentava várias características consistentes com uma tecnoassinatura artificial, incluindo banda estreita e deriva de frequência. Após análise extensiva, os pesquisadores concluíram que provavelmente era uma interferência terrestre incomum,
mas o evento proporcionou um valioso exercício para os protocolos de verificação do SETI. O que falta para confirmar a origem? Alienígena de um sinal a confirmação inequívoca de que um sinal detectado tem origem em uma civilização extraterrestre representaria um dos momentos mais transformadores da história humana. Por isso mesmo, os critérios estabelecidos pela comunidade científica para tal confirmação são extraordinariamente rigorosos, exigindo múltiplas camadas de verificação e eliminação de explicações alternativas. No Oráculo Universal, você encontra audiolivros para resolver problemas reais da sua vida. Quer saber mais? O link está na descrição. O primeiro e talvez mais crucial requisito é a detecção recorrente. Um verdadeiro sinal extraterrestre deveria ser observável repetidamente quando apontamos nossos instrumentos para a mesma região do céu. Sinais que aparecem apenas uma vez, como o famoso sinal UAU de 1977, permanecem intrigantes, mas inconclusivos, pois fenômenos transitórios naturais ou interferências terrestres temporárias não podem ser descartados como explicações. A verificação independente por múltiplos observatórios é outro critério essencial. Para ser considerado genuíno, um sinal deve ser detectável por diferentes telescópios operados por equipes distintas em localizações geográficas diversas. Esta abordagem elimina a possibilidade de artefatos instrumentais ou interferências locais. Idealmente, observatórios nos hemisférios norte e sul deveriam conseguir detectar o mesmo sinal proveniente da mesma fonte celestial. Detecção, inicial identificação, de um sinal com características de tecnoassinatura, banda estreita, modulação não natural, inclinação de frequência consistente, eliminação de fontes terrestres, verificação exaustiva contra todas as possíveis fontes de interferência conhecidas, satélites, radares, comunicações, etc. Observações de acompanhamento, redirecionamento de múltiplos telescópios, para confirmar a persistência do sinal na mesma localização celestial, verificação por equipes independentes, análise dos dados brutos por múltiplos grupos de pesquisa, sem comunicação prévia entre si, confirmação internacional, verificação por observatórios em diferentes continentes e publicação em revistas científicas revisadas por pares. A caracterização detalhada do sinal também é fundamental. Pesquisadores precisariam demonstrar que as propriedades observadas, como banda de frequência, modulação, potência e polarização, são inconsistentes com todos os fenômenos astronômicos naturais conhecidos. Este processo de eliminação é extraordinariamente rigoroso e envolveria colaboração entre astrônomos especialistas em diversos fenômenos cósmicos. Técnicas atuais de busca ativa e passiva, a busca por sinais extraterrestres, evoluiu significativamente nas últimas décadas, diversificando-se em múltiplas abordagens que exploram diferentes partes do espectro eletromagnético e variadas manifestações possíveis de tecnologia alienígena. Esta evolução metodológica pode ser categorizada em técnicas passivas e ativas, cada uma com vantagens distintas e desafios específicos. As técnicas passivas, historicamente predominantes, baseiam-se na escuta cuidadosa do cosmos, em busca de sinais que não foram necessariamente direcionados à Terra. O monitoramento de rádio continua sendo o pilar desta abordagem, com radiotelescópios como o Green Bank no ZEWA, o Parkes na Austrália e o Meerkat na África do Sul, vasculhando o céu em frequências selecionadas. Estes esforços concentram-se principalmente na janela de água do espectro, 10 GHz, onde a atmosfera terrestre é particularmente transparente e o ruído cósmico de fundo é minimizado. Além do rádio tradicional, a busca óptica por laser tem ganhado proeminência. O projeto LaserSat monitora grandes porções do céu em busca de pulsos de luz extremamente breves e intensos que poderiam ser utilizados por civilizações avançadas para comunicação interestelar. Diferentemente dos sinais de rádio, que se dispersam em todas as direções, lasers poderiam transmitir informações de forma muito mais eficiente em feixes direcionados,
embora precisaríamos ter a sorte de estar diretamente no caminho de um desses feixes para detectá-los. O infravermelho também emergiu como uma região espectral promissora para SETI. O projeto NIRO-SETI, Near Infrared Optical SETI, no Observatório Lick, na Califórnia, busca pulsos infravermelhos que poderiam penetrar poeira interestelar mais eficientemente que a luz visível. Adicionalmente, resíduos térmicos de tecnologias alienígenas avançadas, como megaestruturas tipo esferas de Dyson, seriam mais facilmente detectáveis no infravermelho. Técnicas passivas, escuta, monitoramento contínuo de rádio em frequências selecionadas, busca por pulsos ópticos e infravermelhos, análise de trânsitos estelares, anômalos, detecção de emissões térmicas de megaestruturas, observação de assinaturas químicas atmosféricas em exoplanetas, técnicas ativas, transmissão, envio de mensagens de rádio direcionadas, transmissão de pulsos laser para sistemas estelares selecionados, criação de faróis cósmicos em frequências específicas, sondas interestelares, como as Voyager e New Horizons propostas para sinais ópticos de alta potência visíveis à distância. O estudo de trânsitos estelares, quando um planeta passa na frente de sua estrela, também fornece oportunidades para SETI. O telescópio espacial TESS da NASA, embora projetado primariamente para descobrir exoplanetas, está sendo utilizado para identificar trânsitos com características incomuns que poderiam indicar megaestruturas orbitais artificiais. O controverso caso da estrela Kiki 8462852, estrela de Tebbe, com seus padrões de obscurecimento bizarros, exemplifica como anomalias detectadas em curvas de luz podem gerar hipóteses SETI, mesmo que explicações naturais eventualmente prevaleçam. O risco de interpretação equivocada. História da astronomia e da pesquisa SETI está repleta de exemplos nos quais fenômenos naturais foram inicialmente interpretados como possíveis sinais de inteligência extraterrestre, apenas para serem posteriormente explicados por processos físicos convencionais. Estes episódios ilustram o desafio fundamental de distinguir entre o verdadeiramente artificial e o meramente incomum em um universo que frequentemente nos surpreende com sua complexidade. Um caso emblemático ocorreu em 1967, quando Jocelyn Bell Burnell detectou pulsos de rádio extremamente regulares provenientes de uma fonte celestial. A precisão cronométrica destes sinais era tão impressionante que os pesquisadores inicialmente chamaram a fonte de LGM-1, Little Green Men, ou Homenzinhos Verdes. Posteriormente, este fenômeno foi identificado como um pulsar, uma estrela de nêutrons em rotação rápida, emitindo feixes de radiação eletromagnética. A descoberta dos pulsares, longe de ser decepcionante, revolucionou a astrofísica e eventualmente rendeu um prêmio Nobel, demonstrando como a busca por inteligência extraterrestre pode levar a avanços científicos inesperados. Em 2015, astrônomos notaram flutuações bizarras na luminosidade da estrela Kiki 8462852, conhecida como estrela de Tebbe. Os padrões de obscurecimento observados, reduções de brilho de até 22%, não correspondiam a nenhum fenômeno astronômico conhecido. A hipótese de uma megaestrutura alienígena, como uma esfera de Dyson parcialmente construída, foi seriamente considerada. Anos de observação subsequente favoreceram explicações naturais envolvendo nuvens de poeira e cometas fragmentados, embora alguns aspectos do comportamento da estrela ainda desafiem explicações definitivas. Os Fast Radio Bursts, FRBs, intensos, pulsos de rádio durando milissegundos, também geraram especulações sobre possíveis origens artificiais quando foram descobertos em 2007. A energia extraordinária destes eventos e seus padrões temporais intrigantes levaram alguns cientistas a considerar a possibilidade de transmissores alienígenas potentes. Contudo, a descoberta de FRBs repetitivos em 2016 apontou para fenômenos naturais extremos, provavelmente envolvendo magnetares, estrelas de nêutrons
com campos magnéticos incrivelmente intensos. Um exemplo mais mundano, mas igualmente ilustrativo, ocorreu no Observatório Parkes, quando sinais misteriosos chamados peritons foram detectados por 17 anos antes de serem identificados como interferência gerada quando funcionários abriam prematuramente a porta de um forno de micro-ondas próximo. Este caso destaca como até mesmo as mais sofisticadas instalações científicas podem ser confundidas por tecnologia humana cotidiana. O fenômeno conhecido como STEVE, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, uma faixa de luz roxa no céu inicialmente confundida com uma aurora incomum, exemplifica como até mesmo na atmosfera terrestre podem surgir fenômenos previamente não documentados que desafiam explicações imediatas. Inicialmente misterioso para os cientistas, o STEVE foi posteriormente identificado como um tipo específico de aquecimento atmosférico relacionado a correntes iônicas. Estes exemplos sublinham a importância da cautela interpretativa e do ceticismo metodológico na busca por tecnoassinaturas extraterrestres. A comunidade SETI adota o princípio de que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, reconhecendo que nossa tendência natural para encontrar padrões e atribuir intencionalidade pode nos levar a conclusões prematuras quando confrontados com fenômenos cósmicos incomuns. Comunicação interestelar. Seríamos perceptíveis para eles? Uma questão fundamental na busca por civilizações extraterrestres é se os humanos já estariam visíveis para potenciais observadores alienígenas. Nossa civilização tecnológica tem pouco mais de um século de emissões eletromagnéticas significativas, um período extremamente breve na escala cósmica. Compreender o alcance e detectabilidade dessas emissões nos ajuda a contextualizar nossas próprias chances de detectar outras civilizações. As primeiras transmissões de rádio potentes o suficiente para escapar da atmosfera terrestre começaram com transmissões telegráficas militares no início do século XX, seguidas por transmissões televisivas e de radar após a década de 1930. Estas emissões formam uma bolha de rádio que se expande a partir da Terra à velocidade da luz, alcançando atualmente um raio de aproximadamente 100 anos-luz. Este raio engloba apenas cerca de 15.000 estrelas, uma fração minúscula dos bilhões de estrelas em nossa galáxia. A intensidade destas emissões diminui com o quadrado da distância, tornando-as progressivamente mais difíceis de detectar. Cálculos realizados por astrônomos do SETI Institute sugerem que mesmo nossos mais potentes transmissores de radar militar seriam detectáveis apenas por equipamentos semelhantes aos nossos a uma distância máxima de 50-75 anos-luz em condições ideais. Transmissões cotidianas como rádio FM e televisão teriam alcance ainda menor, possivelmente apenas alguns anos-luz. Paradoxalmente, nossa crescente eficiência tecnológica está nos tornando progressivamente menos detectáveis. As modernas redes de comunicação digital utilizam transmissões direcionadas, fibra óptica e técnicas de compressão que minimizam o vazamento de sinais para o espaço. Satélites de comunicação apontam seus feixes principalmente para a Terra, não para o espaço profundo. A transição global para a TV digital e streaming reduziu significativamente nossas emissões de alta potência em comparação com a era das transmissões analógicas. O paradoxo de Fermi e a ausência de evidências, o físico italiano Enrico Fermi formulou em 1950 uma pergunta aparentemente simples que continua a desafiar astrônomos, biólogos e filósofos. Onde estão todos? Esta questão, que sintetiza o que ficou conhecido como paradoxo de Fermi, destaca a contradição entre a alta probabilidade estatística da existência de civilizações extraterrestres e a ausência de evidências conclusivas de contato ou observação alienígena. O paradoxo fundamenta-se em alguns pressupostos razoáveis. Nossa galáxia contém cerca de 200 bilhões de estrelas, muitas delas bilhões de anos mais antigas que o Sol. Observações recentes sugerem que a maioria dessas estrelas possui planetas,
e uma fração significativa deles pode estar em zonas habitáveis. Se a vida e a inteligência emergirem naturalmente sob condições adequadas, e se civilizações técnicas eventualmente desenvolvam capacidade para exploração ou comunicação interestelar, então a Via Láctea deveria abrigar numerosas civilizações avançadas, algumas potencialmente milhões de anos à nossa frente, em desenvolvimento tecnológico. O tempo necessário para uma civilização técnica colonizar toda a galáxia, mesmo considerando apenas viagens subluz, seria de aproximadamente 10 milhões de anos, um período insignificante comparado aos 13,8 bilhões de anos de idade do universo. Esta discrepância temporal está no cerne do paradoxo. Civilizações com apenas alguns milhões de anos de vantagem tecnológica deveriam ter deixado marcas evidentes de sua existência, seja através de sondas, estruturas mega-escalares ou transmissões deliberadas. Numerosas hipóteses têm sido propostas para resolver este paradoxo. A hipótese da Terra rara sugere que, embora planetas sejam comuns, as condições específicas que permitiram o desenvolvimento de vida complexa na Terra podem ser extraordinariamente raras. Fatores como a presença de uma lua estabilizadora, um campo magnético protetor, a posição específica em uma galáxia e muitos outros poderiam formar um filtro que poucas civilizações conseguem ultrapassar. Hipótese do grande filtro sugere que existe algum obstáculo quase intransponível que impede a maioria das civilizações de atingir estágios avançados de desenvolvimento tecnológico. Este filtro poderia estar em nosso passado, sugerindo que superamos alguma barreira extraordinariamente difícil, ou em nosso futuro, implicando que a maioria das civilizações se autodestrói ou colapsa antes de atingir capacidade interestelar. Hipótese: da Terra rara, planetas verdadeiramente habitáveis são extremamente raros, com combinações muito específicas de condições geológicas, químicas e astronômicas. Grande filtro. Existe um obstáculo quase intransponível no desenvolvimento de civilizações avançadas, seja natural ou auto-infligido. Hipótese do zoológico. Civilizações avançadas observam a Terra deliberadamente sem interferir, possivelmente aguardando nosso amadurecimento, transição pós-biológica. Civilizações avançadas transcendem para formas não biológicas que não se manifestam de maneiras que esperaríamos reconhecer. Mensagens deliberadas, já enviadas da Terra ao longo das últimas décadas, a humanidade não se limitou apenas a escutar o cosmos em busca de sinais extraterrestres. Também tomamos a iniciativa de enviar mensagens deliberadas para as estrelas. Estas tentativas de comunicação interestelar representam um esforço proativo para anunciar nossa presença no universo, na esperança de que civilizações alienígenas possam interceptar e compreender estes sinais. A mais famosa destas mensagens foi a mensagem de Arecibo, transmitida em 1974 pelo radiotelescópio de Arecibo em Porto Rico, então o maior do mundo. Direcionada ao aglomerado globular M13, a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância, esta transmissão de 3 minutos consistia em 1.679 bits de informação organizados em uma imagem pictórica, quando arranjados em um retângulo de 73 por 23 pixels. A mensagem incluía representações do sistema solar, da estrutura do DNA, de uma figura humana e dos números de 1 a 10, entre outros elementos básicos sobre nossa civilização e biologia. A escolha de M13 como alvo foi principalmente simbólica, pois o aglomerado contém aproximadamente 300 mil estrelas, aumentando as chances estatísticas de planetas habitáveis. Contudo, quando a mensagem chegar ao seu destino, M13 já terá se movido devido à rotação galáctica. A mensagem de Arecibo foi concebida primariamente como uma demonstração técnica e um exercício de comunicação interestelar, não como uma tentativa realista de estabelecer contato. Nos anos seguintes, várias outras mensagens foram enviadas ao espaço. Em 1999 e 2003, o Cosmic Call utilizou o radiotelescópio de Evpatoria, na Ucrânia,
para transmitir mensagens mais complexas para estrelas específicas a distâncias de 35-70 anos-luz. Estas mensagens incluíam o Dicionário de Arecibo, projetado para ensinar conceitos básicos de linguagem e matemática a potenciais receptores extraterrestres. O projeto A Message from Earth, de 2008, transmitiu uma compilação de mensagens selecionadas pelo público para o sistema Gliese 581, que abriga exoplanetas potencialmente habitáveis a 20 anos-luz de distância. Esta transmissão incluía fotografias, desenhos e mensagens de texto em vários idiomas, representando uma abordagem mais cultural e diversificada à comunicação interestelar. Em 2016, o European Space Agency's ExoMars Trace Gas Orbiter transmitiu mensagens codificadas para Marte como parte do projeto Mensagens para Marte. Embora o planeta vermelho não abrigue vida inteligente conhecida, o exercício serviu como teste para futuros protocolos de comunicação interestelar, avaliando como mensagens digitais complexas poderiam ser transmitidas através do espaço. Além destas transmissões direcionadas, a Terra também envia mensagens acidentais contínuas através de nossas transmissões de televisão, rádio, radar e outras emissões eletromagnéticas que vazam para o espaço. Estas emissões formam uma bolha de rádio que se expande a aproximadamente 100 anos-luz da Terra em todas as direções. Como civilizações avançadas poderiam nos espionar se existirem civilizações extraterrestres com capacidades tecnológicas significativamente superiores às nossas? Que métodos poderiam empregar para observar a Terra e seus habitantes? Esta questão, longe de ser mera especulação, nos ajuda a compreender quais evidências poderíamos buscar e como poderíamos potencialmente detectar tal vigilância. A observação remota seria provavelmente o método mais básico e menos invasivo. Astrônomos terrestres já conseguem detectar exoplanetas e analisar rudimentarmente a composição de suas atmosferas. Uma civilização apenas alguns séculos à nossa frente poderia possuir telescópios espaciais com capacidades imensamente superiores. Teoricamente, um telescópio com um espelho de diâmetro de aproximadamente 1 quilômetro, utilizando técnicas avançadas de interferometria, poderia obter imagens da superfície terrestre com resolução suficiente para identificar estruturas urbanas e grandes alterações ambientais a partir de dezenas de anos-luz de distância. Análises atmosféricas detalhadas permitiriam às civilizações avançadas detectar não apenas a presença de oxigênio, indicando vida fotossintética, mas também poluentes industriais, gases de efeito estufa e outros biomarcadores específicos de atividade tecnológica. Estas tecnoassinaturas poderiam revelar nossa presença mesmo sem imagens diretas. Observadores alienígenas poderiam ter acompanhado as mudanças atmosféricas terrestres ao longo dos últimos séculos, notando o aumento de dióxido de carbono, metano e compostos industriais que não ocorrem naturalmente. Uma civilização, milhares de anos à nossa frente, poderia implementar técnicas de observação ainda mais sofisticadas. Telescópios gravitacionais, utilizando o Sol como uma lente gravitacional conforme previsto pela relatividade geral de Einstein, poderiam, teoricamente, amplificar a luz da Terra trilhões de vezes. O ponto focal desta lente está na aproximadamente 550 unidades astronômicas do Sol, exigindo que os observadores posicionem instrumentos a esta distância. Uma façanha difícil, mas não impossível para uma civilização com capacidade de navegação interestelar. A implantação de sondas no sistema solar representaria uma abordagem mais direta. Estas poderiam variar desde nanosondas microscópicas quase indetectáveis até estações de observação maiores potencialmente disfarçadas como objetos naturais. Sondas avançadas poderiam permanecer em hibernação por milênios, despertando periodicamente para transmitir dados ou quando detectam desenvolvimentos significativos na civilização observada. Observação. Orbital monitoramento direto e detalhado de toda a superfície.
terrestre. Sondas atmosféricas análise, in loco de nossa atmosfera e biosfera, rede de sensores milhões de nanosensores, distribuídos pelo planeta acesso a sistemas interceptação de comunicações. Digitais terrestres medo, esperança e a psicologia do contato extraterrestre. A possibilidade de sermos observados por inteligências extraterrestres evoca respostas psicológicas profundas e variadas no ser humano. Estas reações revelam tanto sobre nossa psique coletiva quanto sobre nossas concepções do desconhecido cósmico. As perspectivas humanas sobre o contato alienígena variam dramaticamente, desde o terror existencial até a esperança transcendente, frequentemente coexistindo na mesma pessoa ou cultura. O medo primordial de sermos observados sem nosso conhecimento toca em ansiedades evolutivas profundamente arraigadas. Do ponto de vista antropológico, a sensação de estar sendo observado por uma inteligência superior desconhecida ativa mecanismos de vigilância desenvolvidos quando éramos presas vulneráveis em ambientes hostis. Psicólogos evolucionistas sugerem que a prevalência de histórias sobre observadores celestes em diversas mitologias pode derivar desta ansiedade ancestral, recontextualizada para o cosmos. Estudos em psicologia social demonstram que a mera possibilidade de vigilância extraterrestre pode alterar comportamentos humanos. O efeito espectador cósmico, documentado em experimentos conduzidos nas universidades de Arizona e British Columbia, mostra que pessoas expostas a narrativas sobre observação alienígena tendem a relatar maior preocupação com questões éticas globais e comportamentos pró-sociais. Este fenômeno sugere que a percepção de um outro cósmico observando pode ativar mecanismos psicológicos semelhantes aos que nos fazem comportar diferentemente quando sabemos que outros humanos estão observando. A ideia de contato alienígena também desperta esperanças profundas. Para muitos, a confirmação de que não estamos sozinhos no universo representaria uma revolução existencial positiva, potencialmente unificando a humanidade sob uma identidade planetária compartilhada. Pesquisas realizadas pelo SETI Institute indicam que aproximadamente 61% dos entrevistados acreditam que o contato extraterrestre seria benéfico para a humanidade, com expectativas de avanços tecnológicos, curas médicas e orientação espiritual, frequentemente citadas. Curiosamente, as atitudes culturais em relação ao contato extraterrestre variam significativamente entre sociedades. Estudos transculturais indicam que culturas coletivistas tendem a expressar menos medo e mais otimismo sobre potenciais encontros alienígenas em comparação com sociedades mais individualistas. No Brasil, por exemplo, pesquisas mostram níveis relativamente altos de abertura à possibilidade de contato extraterrestre, com 72% dos brasileiros expressando atitudes positivas em comparação com 55% nos Estados Unidos. A religião também influencia profundamente as respostas psicológicas ao contato extraterrestre. Enquanto algumas tradições religiosas veem a possibilidade como ameaçadora aos seus fundamentos teológicos, outras a incorporam facilmente. O Vaticano, por exemplo, mantém astrônomos que publicamente discutem a possibilidade de vida extraterrestre como compatível com a teologia católica. O jesuíta Guy Consolmagno, diretor do Observatório do Vaticano, afirmou que batizaria um alienígena se solicitado, demonstrando uma notável adaptabilidade teológica. Opinião de cientistas sobre a possibilidade de estarmos sendo observados. A comunidade científica apresenta uma diversidade de opiniões sobre a possibilidade de estarmos sob observação extraterrestre, refletindo diferentes abordagens metodológicas, interpretações de dados disponíveis e visões filosóficas sobre a vida no universo. Estas perspectivas variam desde o ceticismo rigoroso até a abertura cautelosa, com poucos cientistas estabelecidos endossando afirmações definitivas em qualquer direção. O astrofísico e astrônomo Carl Sagan, um dos fundadores do campo SETI, moderno,
adotava uma postura equilibrada que continua a influenciar o pensamento científico contemporâneo. Sagan frequentemente citava o princípio da mediocridade, também chamado de princípio de Copérnico. A noção de que a Terra não ocupa uma posição privilegiada no universo, como razão para acreditar que vida inteligente provavelmente existe em outras partes. Contudo, também enfatizava que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, estabelecendo um alto padrão para a aceitação de qualquer alegação sobre observação alienígena. A astrônoma Jill Tarter, ex-diretora do Centro de Pesquisa SETI e inspiração para a personagem de Jodie Foster no filme Contato, argumenta que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ela compara nossa busca atual por sinais extraterrestres a retirar um copo d'água do oceano e concluir que não existem peixes. Tarter sugere que tecnologias alienígenas avançadas poderiam estar operando de maneiras que ainda não sabemos como detectar, potencialmente observando-nos através de métodos que transcendem nossa compreensão atual. O físico teórico Michio Kaku adota uma perspectiva mais especulativa, sugerindo que civilizações milhões de anos à nossa frente poderiam ter desenvolvido tecnologias que parecem indistinguíveis de magia para nós, conforme a terceira lei de Arthur C. Clarke. Kaku propõe que tais civilizações poderiam ter transcendido suas formas biológicas originais, tornando-se virtualmente imortais e expandindo-se pelo cosmos. Ele considera plausível que entidades pós-biológicas avançadas possam estar monitorando a Terra como parte de um inventário cósmico mais amplo. Por outro lado, o biólogo evolucionário Richard Dawkins representa uma visão mais cética, argumentando que, embora a vida provavelmente exista em outros lugares, a evolução de inteligência tecnológica pode ser extremamente rara. Dawkins sugere que o surgimento de inteligência humana pode ter sido uma contingência evolucionária improvável, não um resultado inevitável do processo evolutivo. Segundo esta perspectiva, a probabilidade de sermos observados seria correspondentemente baixa por argumentos céticos, ausência de evidências verificáveis e reproduzíveis, dificuldades tecnológicas de observação interestelar, problemas com o paradoxo de Fermi alta, improbabilidade de evolução convergente para a inteligência tecnológica, interferência terrestre explica a maioria dos sinais-argumentos, favoráveis à abundância de exoplanetas, potencialmente habitáveis tempo suficiente para a evolução de civilizações avançadas, possibilidade de tecnologias de observação, além de nossa compreensão hipótese do zoológico, explicaria a ausência. De contato, alguns sinais anômalos permanecem inexplicados. Implicações éticas e sociais. Possibilidade de estarmos sendo observados por inteligências extraterrestres levanta questões éticas e sociais profundas que transcendem as considerações puramente científicas. Estas questões abrangem desde protocolos de divulgação até potenciais impactos em sistemas religiosos, estruturas políticas e identidade humana coletiva. A forma como responderíamos à confirmação de tal observação poderia representar um dos maiores desafios já enfrentados pela humanidade. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. O debate sobre divulgação versus ocultação de um possível contato extraterrestre é particularmente contencioso. Historicamente, grandes descobertas astronômicas foram comunicadas livremente à comunidade científica e ao público geral. Contudo, a detecção de uma inteligência extraterrestre representaria um caso único com implicações potencialmente desestabilizadoras. Organizações como a União Astronômica Internacional, IAU, e o Comitê SETI da Academia Internacional de Astronáutica desenvolveram protocolos recomendando verificação rigorosa antes de qualquer anúncio público, seguida por transparência total após confirmação adequada. A questão de quem teria autoridade para responder a qualquer contato detectado permanece sem resolução clara.
O Tratado do Espaço Exterior da ONU, ratificado por 111 países, estabelece que a exploração espacial deve ser conduzida para benefício de toda a humanidade, mas não aborda especificamente protocolos de comunicação com inteligências extraterrestres. Na ausência de mecanismos globais formais, decisões críticas poderiam recair sobre os cientistas ou governos que primeiro detectassem o sinal, criando potenciais desequilíbrios geopolíticos. As implicações religiosas de tal descoberta seriam profundas e variadas. Estudos teológicos preliminares sugerem reações diversificadas entre as principais tradições religiosas. O Centro de Teologia e Ciências Naturais em Berkeley conduziu simulações, indicando que religiões com cosmologias mais expansivas, como hinduísmo e budismo, poderiam incorporar mais facilmente a realidade de inteligências extraterrestres, enquanto algumas interpretações mais literais de textos religiosos poderiam enfrentar desafios doutrinários significativos. Contudo, muitos líderes religiosos, incluindo teólogos católicos, protestantes e muçulmanos, já expressaram aberturas conceituais para acomodar a existência de vida inteligente além da Terra. Filósofos políticos apontam que a confirmação de observação alienígena poderia catalisar transformações nos sistemas de governança global. O cientista político Alexander Wendt argumenta que tal revelação poderia acelerar a formação de identidades pós-nacionais, com a humanidade potencialmente unificando-se em resposta à percepção de um outro cósmico. Alternativamente, poderia exacerbar divisões existentes, com diferentes nações ou blocos adotando posturas conflitantes sobre como responder. Impacto na identidade humana. Redefinição fundamental de quem somos como espécie e nosso lugar no cosmos. Transformações religiosas, desafios e adaptações teológicas em sistemas de crenças estabelecidos. Mudanças geopolíticas, potencial para novas alianças e estruturas de governança. Global, revoluções científicas, paradigmas científicos revisados à luz de tecnologias e conhecimentos alienígenas. Questões éticas novos. Dilemas sobre comunicação, resposta e possível intercâmbio. Papel dos observatórios amadores. Embora a busca por sinais extraterrestres seja frequentemente associada a grandes radiotelescópios e instituições científicas, os astrônomos amadores desempenham um papel cada vez mais significativo neste empreendimento. A democratização de tecnologias avançadas de observação e processamento de dados está permitindo que cidadãos cientistas contribuam de forma substancial para a detecção e análise de potenciais tecnoassinaturas alienígenas. Historicamente, astrônomos amadores têm feito descobertas importantes em diversos campos da astronomia. O cometa Hale-Bopp, um dos mais brilhantes do século XX, foi descoberto independentemente por 2 astrônomos amadores. Supernovas, asteroides e até exoplanetas foram identificados por observadores não profissionais dedicados. Esta tradição de contribuições amadoras continua no campo 7, onde a vigilância constante e a cobertura ampla do céu são vantagens significativas. No Brasil, redes de astrônomos amadores como a REA, Rede de Astronomia Observacional, e a Bramon, Rede Brasileira de Observação de Meteoros, demonstram como observadores não profissionais podem se organizar para conduzir pesquisas sistemáticas. Equipados com telescópios ópticos modestos, câmeras sensíveis e software especializado, estes entusiastas monitoram regularmente o céu em busca de fenômenos incomuns, incluindo aqueles que potencialmente poderiam indicar atividade tecnológica extraterrestre. O projeto SETI Home, embora atualmente em hibernação, exemplifica como amadores podem contribuir mesmo sem equipamentos especializados. Este pioneiro projeto de computação distribuída permitiu que milhões de voluntários doassem tempo ocioso de seus computadores pessoais para analisar dados do radiotelescópio de Arecibo. No auge de sua operação, o SETI Home alcançou um poder de processamento equivalente a um supercomputador multimilionário, demonstrando o potencial da ciência cidadã em grande escala. Atualmente, vários projetos sucessores
continuam esta tradição. O Einstein Home, embora focado principalmente na detecção de ondas gravitacionais e pulsares, utiliza o mesmo modelo de computação distribuída e, ocasionalmente, examina dados que poderiam revelar tecnoassinaturas incomuns. O Distributed SETI permite que operadores de pequenos radiotelescópios sincronizem suas observações, formando efetivamente um instrumento virtual muito maior através da combinação de dados. Contribuições de radioastronomia. Amadora monitoramento de frequências específicas com equipamentos SDR, Software Defined Radio. Detecção de anomalias em transmissões de satélites, análise colaborativa de sinais desconhecidos. Cobertura contínua de regiões celestes, específicas contribuições de astronomia óptica. Amadora identificação de objetos celestes com comportamento anômalo. Busca por lasers ou pulsos ópticos artificiais. Monitoramento de estrelas com potenciais exoplanetas habitáveis. Fotometria de precisão para detectar trânsitos incomuns, contribuições de análise de dados, processamento distribuído de dados astronômicos, desenvolvimento de algoritmos de detecção de padrões, verificação cruzada de detecções ambíguas, análise de arquivos históricos em busca de sinais perdidos, avanços recentes em instrumentação de observação. Última década testemunhou uma revolução na instrumentação utilizada para detectar possíveis sinais extraterrestres. Estas inovações tecnológicas não apenas ampliaram drasticamente nossa capacidade de observação, mas também transformaram fundamentalmente as metodologias empregadas na busca por tecnoassinaturas alienígenas. Desde radiotelescópios de nova geração até detectores ópticos ultra-rápidos, o arsenal tecnológico disponível para astrônomos está mais sofisticado do que nunca. Uma das mais significativas inovações recentes é o desenvolvimento de receptores de banda ultralarga para radioastronomia. Tradicionalmente, radiotelescópios podiam monitorar apenas faixas relativamente estreitas do espectro eletromagnético simultaneamente. Os novos receptores, como os instalados no Green Bank Telescope e no Allen Telescope Array, podem agora monitorar bilhões de canais de frequência simultaneamente, aumentando exponencialmente o volume do espaço de busca que pode ser examinado em um dado período de observação. Esta capacidade é crucial, pois não sabemos em quais frequências civilizações extraterrestres poderiam estar transmitindo. O campo da interferometria de linha de base muito longa, VLBI, também avançou consideravelmente. Ao sincronizar observações de múltiplos radiotelescópios geograficamente distantes, astrônomos podem agora alcançar resoluções angulares extraordinárias, capazes de distinguir detalhes minúsculos em fontes celestes distantes. Este nível de precisão permite localizar a origem exata de sinais interessantes, determinando se provém precisamente da direção de um exoplaneta conhecido ou de algum outro objeto celeste. Os detectores ópticos para SETI também experimentaram avanços revolucionários. O projeto Laser SETI desenvolveu fotômetros capazes de detectar pulsos de luz com duração de nanosegundos, um piscar de olhos cósmico que poderia indicar comunicação laser interestelar. Estes instrumentos utilizam divisores de feixe óptico e múltiplos detectores para eliminar falsos positivos causados por raios cósmicos, meteoros ou satélites, permitindo vigilância contínua de grandes porções do céu com confiabilidade sem precedentes. A integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina na análise de dados astronômicos representa outro avanço transformador. Algoritmos sofisticados, como os desenvolvidos pelo projeto Breakthrough Listen, podem agora identificar, automaticamente, sinais de interesse em vastos conjuntos de dados, destacando anomalias sutis que poderiam passar despercebidas por métodos de análise tradicionais. Estas ferramentas computacionais são particularmente valiosas para identificar padrões complexos ou periodicidades que poderiam indicar origem artificial. 2015-2017, lançamento do projeto Breakthrough Listen e instalação de receptores de banda.
Ultralarga em grandes radiotelescópios globais. 2018, 2020 desenvolvimento de detectores ópticos de alta velocidade para busca de pulsos laser e implementação inicial de algoritmos de aprendizado de máquina para análise de dados. 2021, 2023 integração do Mercat e outros radiotelescópios em redes globais coordenadas. Desenvolvimento de processadores de sinais digitais especializados. 2024. Presente implementação de redes neurais quânticas para análise de dados e desenvolvimento de instrumentação multiespectra integrada. Projetos para o futuro. A próxima década promete transformar radicalmente nossa capacidade de detectar possíveis sinais extraterrestres, com projetos ambiciosos em desenvolvimento que expandirão dramaticamente o escopo e a sofisticação da busca por inteligência além da Terra. Estas iniciativas futuras combinam avanços em múltiplas frentes tecnológicas, desde instrumentação astronômica revolucionária até aplicações de inteligência artificial sem precedentes. O Square Kilometre Array, SKA, atualmente em construção na África do Sul e na Austrália, representará um salto quântico nas capacidades de radioastronomia quando estiver totalmente operacional a partir de 2027. Este gigantesco arranjo de antenas cobrirá uma área coletora efetiva de 1 km², tornando-o o radiotelescópio mais sensível já construído. Para a pesquisa SETI, o SK permitirá a detecção de sinais até 50 vezes mais fracos que os atuais limites de sensibilidade, potencialmente captando transmissões rotineiras, equivalentes a nosso vazamento de rádio, de civilizações a dezenas de anos-luz de distância. O projeto Cosmic SETI, uma colaboração entre o SETI Institute e a NASA, planeja implementar um sistema completamente automatizado que utilizará os dados do telescópio espacial James Webb e do futuro Roman Space Telescope para buscar tecnoassinaturas em exoplanetas. Este sistema aplicará algoritmos de aprendizado profundo para analisar espectros atmosféricos, buscando composições químicas anômalas que poderiam indicar atividade industrial ou tecnológica em larga escala. A detecção de clorofluorcarbonos, por exemplo, seria um forte indicador de atividade tecnológica, pois estes compostos raramente são produzidos por processos naturais. O Breakthrough Listen, já o maior programa SETI da história, anunciou planos para expandir seu escopo para aproximadamente 10 milhões de estrelas e 100 galáxias próximas até 2030. Esta expansão massiva será viabilizada por uma nova geração de algoritmos de aprendizado de máquina que podem processar volumes de dados anteriormente inimagináveis. Particularmente promissor é o desenvolvimento de sistemas de IA quântica, que poderiam detectar padrões complexos em sinais que seriam indistinguíveis de ruído para algoritmos convencionais. O projeto PANOSETI, Post All Sky Near Infrared, Optical SETI, representa uma abordagem revolucionária para a busca óptica. Este ambicioso observatório, quando concluído, consistirá em múltiplos telescópios geodésicos, cobrindo todo o céu visível, equipados com detectores ultra-rápidos, capazes de captar pulsos de luz com duração de bilionésimos de segundo. A cobertura ininterrupta de todo o céu elimina o problema de apontar para o lugar errado no momento errado, aumentando dramaticamente as chances de interceptar sinais ópticos breves. Expansão de bancos de dados de 100 mil para 10 milhões. De estrelas monitoradas IA. Avançada implementação de redes neurais quânticas para análise de padrões complexos novos. Instrumentos telescópios, dedicados em terra e espaço, com sensibilidade sem precedentes. Tecnoassinaturas atmosféricas. Busca por poluentes industriais em atmosferas de exoplanetas. Que faria um sinal ser classificado como definitivamente alienígena, a confirmação inequívoca de que um sinal detectado tem origem em uma civilização extraterrestre seria um dos momentos mais transformadores da história humana. Por isso mesmo, os critérios estabelecidos pela comunidade científica para tal classificação são extraordinariamente rigorosos, exigindo múltiplas linhas de evidência convergentes
e a eliminação sistemática de todas as explicações alternativas plausíveis. A repetibilidade é geralmente considerada o requisito mais fundamental. Um sinal genuinamente extraterrestre deveria ser detectável em múltiplas ocasiões quando os telescópios são apontados para a mesma região do céu. O famoso sinal UAU de 1977, por exemplo, permanece intrigante, mas não conclusivo, precisamente porque nunca foi detectado novamente, apesar de numerosas tentativas subsequentes. Para ser classificado como definitivamente alienígena, um sinal deveria apresentar consistência ao longo de múltiplas observações independentes, idealmente realizadas por diferentes equipes usando diferentes instrumentos. A localização espacial precisa constitui outro critério crucial. Técnicas astronômicas avançadas, como interferometria de linha de base muito longa, VLBI, permitem determinar a origem de sinais de rádio com extraordinária precisão. Um sinal genuinamente extraterrestre deveria originar-se inequivocamente da direção de um sistema estelar específico, preferencialmente um já conhecido por abrigar planetas potencialmente habitáveis. A coincidência exata com a posição de uma estrela distante, especialmente quando o sinal apresenta a deriva Doppler esperada devido ao movimento orbital, seria extremamente difícil de explicar por interferência terrestre ou fenômenos naturais. O conteúdo informacional representaria talvez a evidência mais convincente. Um sinal contendo padrões matemáticos complexos, sequências claramente não aleatórias ou qualquer tipo de mensagem codificável seria virtualmente impossível de atribuir a processos naturais. Padrões como sequências de números primos, constantes matemáticas fundamentais, P, E, etc., ou representações binárias de informação estruturada seriam considerados evidências extraordinariamente fortes de origem inteligente. A detecção de tal conteúdo exigiria análises estatísticas rigorosas para demonstrar que os padrões observados não poderiam surgir por acaso. Critérios primários: repetibilidade em múltiplas observações independentes. Localização precisa coincidente com um sistema estelar padrões inequivocamente artificiais ou conteúdo informacional. Características técnicas inconsistentes com fenômenos naturais. Verificação por múltiplos observatórios independentes. Critérios secundários. Deriva de frequência consistente com origem orbital. Características técnicas além de nossas capacidades atuais. Correlação com exoplanetas. Potencialmente habitáveis respostas a transmissões terrestres anteriores, sinais detectados em múltiplas bandas. Do espectro processo de verificação instrumental para eliminar artefatos. Análise estatística rigorosa de padrões detectados. Revisão por pares internacional, testes de hipóteses alternativas. Observações de acompanhamento com instrumentos diversos, sinais registrados por telescópios ao redor do mundo. A rede global de radiotelescópios, observatórios ópticos e instrumentos multiespectrais mantém vigilância constante sobre o cosmos, ocasionalmente captando sinais anômalos que despertam interesse na comunidade científica. Estes eventos, embora raramente satisfaçam os rigorosos critérios para classificação como definitivamente extraterrestres, fornecem valiosos estudos de caso sobre como sinais potencialmente interessantes são detectados, analisados e categorizados. Na Austrália, o radiotelescópio Parkes, apelidado de The Dish, tem sido fundamental na detecção de sinais intrigantes. Em 2019, este veterano instrumento captou uma série de rajadas rápidas de rádio, FRBs, da galáxia FRB 1830 que apresentavam propriedades incomuns, incluindo uma complexa polarização rotacional que inicialmente desafiou explicações convencionais. Análises subsequentes favoreceram uma origem natural envolvendo campos magnéticos extremos em torno de magnetares distantes, mas o caso ilustra como fenômenos naturais podem inicialmente apresentar características que parecem artificiais. O radiotelescópio Meerkat na África do Sul, um dos mais avançados do mundo,
detectou em 2022 um sinal de banda estreita incomum durante observações da estrela anã próxima a Centauri. O sinal, apelidado de BLC-1, Breakthrough Listen Candidate 1, gerou considerável interesse porque apresentava várias características esperadas de uma tecnoassinatura. Banda estreita, deriva de frequência consistente com origem orbital e aparente ausência durante observações de referência off-source. Extensas análises posteriores identificaram-no como uma interferência terrestre incomum, mas o rigoroso protocolo de análise estabeleceu um importante precedente para investigações futuras. No hemisfério norte, o 500-meter Aperture Spherical Telescope, FAST na China, o maior radiotelescópio de prato único do mundo, tem conduzido observações SETI desde 2020. Em 2021, o FAST detectou uma série de pulsos periódicos provenientes da direção de uma estrela similar ao Sol a aproximadamente 65 anos-luz. O sinal exibia periodicidade extremamente precisa de 149,4 segundos, uma regularidade rara em fenômenos naturais. Observações de acompanhamento com o telescópio Green Bank nos EIO revelaram que se tratava de um pulsar previamente não catalogado com propriedades incomuns, demonstrando como a colaboração internacional é crucial para avaliar candidatos a sinais. Os telescópios ópticos também contribuem significativamente para esta busca. O Observatório Lick, na Califórnia, equipado com fotômetros de alta velocidade para o projeto Laser 7, registrou em 2019 um pulso óptico extremamente breve e intenso que não correspondia a qualquer fenômeno natural conhecido como pulsares ópticos ou variáveis cataclísmicas. A brevidade do evento, menos de 5 nanosegundos, tornava-o consistente com um pulso laser, mas sua não repetição impediu classificação definitiva, ilustrando o desafio de avaliar eventos transitórios únicos. Sinais de rádio curiosos, avanços e frustrações. A busca por sinais de rádio extraterrestres tem sido marcada por uma série de descobertas intrigantes que inicialmente despertaram grande entusiasmo, apenas para serem posteriormente explicadas por fenômenos terrestres ou naturais. Este ciclo de esperança e subsequente desilusão caracteriza o campo 7, refletindo tanto seus avanços metodológicos quanto as frustrações inerentes a esta desafiadora empreitada científica. Um caso particularmente revelador ocorreu em 2019, quando o projeto Breakthrough Listen detectou um sinal de rádio intrigante durante observações da estrela HD 7376, uma anã amarela semelhante ao Sol, localizada a aproximadamente 82 anos-luz da Terra. O sinal apresentava uma deriva de frequência positiva consistente, com o que seria esperado de uma fonte em movimento orbital, e aparecia apenas quando o telescópio estava apontado diretamente para a estrela-alvo. Após meses de análise meticulosa e observações de acompanhamento, determinou-se que o sinal era causado por um satélite de comunicações em órbita terrestre alta, cujo sinal refletido coincidia precisamente com a direção da estrela observada. Este caso exemplifica o que os astrônomos do SETI chamam de RFI fantasma, interferência de radiofrequência fantasma, sinais terrestres que, através de reflexões complexas ou efeitos de propagação atmosférica incomuns, aparecem como se viessem de direções celestes específicas. A identificação destes falsos positivos sofisticados tem levado ao desenvolvimento de técnicas de filtragem cada vez mais avançadas, incluindo algoritmos que comparam observações simultâneas de múltiplos telescópios geograficamente distantes. Em 2021, um sinal particularmente desconcertante foi captado pelo radiotelescópio FAST na China durante um levantamento de estrelas próximas com exoplanetas conhecidos. O sinal, centrado em 1.23 GHz, exibia uma modulação complexa que inicialmente parecia conter estrutura matemática. Análises preliminares usando transformadas de Fourier revelaram periodicidades que pareciam codificar uma sequência semelhante aos números primos. Este achado gerou considerável excitação interna
antes que uma análise mais aprofundada revelasse que o sinal era uma interferência produzida por equipamentos de medição geofísica operando a centenas de quilômetros de distância. A complexidade aparentemente matemática era um artefato do processamento digital utilizado nestes instrumentos científicos terrestres. Os desafios enfrentados pelos pesquisadores do SETI aumentaram significativamente na última década devido à proliferação de satélites e dispositivos de comunicação sem fio. Constelações de satélites como Starlink, OneWeb e outras têm saturado porções crescentes do espectro de radiofrequência, criando um nevoeiro eletromagnético que dificulta a detecção de sinais fracos potencialmente extraterrestres. Esta realidade tem impulsionado uma migração parcial da pesquisa SETI para frequências mais altas e bandas espectrais alternativas menos afetadas por interferências humanas. Exemplos de sinais intrigantes, recentes BLC-1, 2019, sinal de banda estreita de Próxima Centauri, posteriormente identificado como interferência terrestre FRB 1809-16, 2020, rajada de rádio com periodicidade regular de 16 dias, possivelmente natural sinal Ratan 600, 2016, emissão forte da direção de HD 1604-595, determinada como interferência militar pulsos GBT 2021, 2021. Sequência periódica detectada pelo Green Bank, identificada como harmônicos de satélites GPS-HD 83073-BL, 2022. Modulação complexa que se revelou interferência de equipamento científico terrestre, avanços em filtros de interferência, algoritmos de identificação de padrões terrestres, TPIA, que reconhecem assinaturas de tecnologias humanas, observações simultâneas com múltiplos telescópios para eliminar interferências, locais técnicas de modulação cruzada para identificar reflexões atmosféricas de sinais terrestres, catálogos dinâmicos de frequências utilizadas por satélites e dispositivos terrestres, aprendizado de máquina aplicado à classificação automática de interferências conhecidas. Como você pode acompanhar ou participar das pesquisas? O campo da busca por inteligência extraterrestre tem se tornado progressivamente mais acessível ao público geral, oferecendo diversas oportunidades para entusiastas, estudantes e cidadãos cientistas contribuírem significativamente. Estas possibilidades de participação vão desde o acompanhamento passivo de desenvolvimentos científicos até o envolvimento ativo em projetos de pesquisa distribuída, permitindo que qualquer pessoa interessada se torne parte deste empreendimento científico histórico. A ciência cidadã representa uma das formas mais diretas de participação. Embora o projeto pioneiro SETI Home tenha encerrado sua fase de computação distribuída em 2020, após 21 anos de operação, seu legado inspirou várias iniciativas sucessoras. Este programa revolucionário permitiu que milhões de voluntários doassem tempo ocioso de seus computadores pessoais para analisar dados do radiotelescópio de Arecibo, demonstrando o imenso potencial da colaboração pública em projetos científicos de grande escala. Atualmente, o Einstein Home continua operando em modelo similar, focando primariamente na detecção de ondas gravitacionais e pulsares, mas ocasionalmente processando dados relevantes para SETI. Para participar, basta baixar o software da plataforma BOINC, Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, e selecionar os projetos desejados. Seu computador processará pacotes de dados astronômicos durante períodos de inatividade, potencialmente contribuindo para descobertas significativas enquanto exibe belas visualizações de proteção de tela mostrando os dados sendo analisados. Para os mais tecnicamente inclinados, a radioastronomia amadora oferece oportunidades fascinantes, com um investimento relativamente modesto em um receptor SDR, Software Defined Radio, básico, aproximadamente 500, uma antena adequada e software gratuito como o GNU Radio. Entusiastas podem construir estações de monitoramento capazes de detectar emissões cósmicas. O projeto SETI Brasil
fornece tutoriais em português específicos para radioastrônomos amadores interessados em monitorar frequências relevantes para SETI, incluindo a janela de água em torno de 1420 MHz, linha do hidrogênio. Plataformas de ciência cidadã como os Zooniverse hospedam periodicamente projetos relacionados à busca por tecnoassinaturas alienígenas. O Breakthrough Listen at Home convida voluntários a examinar visualmente representações de sinais de rádio potencialmente interessantes, aplicando a incomparável capacidade humana de reconhecimento de padrões para identificar anomalias que poderiam escapar a algoritmos automatizados. Estas atividades não exigem equipamento especializado, apenas um computador com acesso à internet e algum tempo disponível. Plataformas de ciência cidadã Zooniverse.org. Projetos diversos incluindo análise de dados astronômicos BOINC, infraestrutura para projetos de computação distribuída Skynet, rede de telescópios remotos com tempo disponível para projetos educacionais Galaxy Zoo, classificação de galáxias que ocasionalmente identifica anomalias interessantes SpaceHack.org, Diretório de Projetos Espaciais Abertos à Participação Pública, recursos para acompanhamento SETI.org, site oficial do SETI Institute com atualizações regulares breakthroughinitiatives.org, informações sobre os projetos Breakthrough Listen e Watch Centauri Dreams.org, blog científico focado em exploração interestelar, e 77atome.berkeley.edu, arquivos históricos e possíveis reativações futuras reddit.com, R7, comunidade ativa, discutindo desenvolvimentos recentes ferramentas para participação. Ativa Gênio Rádio, software livre para processamento de sinais de rádio Stellarium. Planetário virtual para identificação de alvos celestes SDRA Chance. Interface para receptores de rádio definidos por software Python. Astronomy Libraries. Astropy. Ferramentas para análise de dados astronômicos Presto. Conjunto de ferramentas para busca de pulsares e sinais periódicos Perspectivas. Realistas para os próximos anos, OS. Próximos 5 a 10 anos prometem transformações significativas na busca por sinais extraterrestres, impulsionadas por avanços tecnológicos, novos paradigmas de pesquisa e instrumentação sem precedentes. Avaliando objetivamente estas tendências, podemos projetar perspectivas realistas para o campus SETI no futuro próximo, reconhecendo tanto as oportunidades quanto as limitações que provavelmente definirão este período. O aumento exponencial na capacidade de processamento de dados representa talvez o desenvolvimento mais consequente. Dentro de 5 anos, espera-se que os algoritmos de machine learning aplicados a SETI sejam capazes de processar volumes de dados 100 vezes maiores que os atuais, permitindo análises muito mais detalhadas e sensíveis. Esta revolução computacional provavelmente resultará em um número significativamente maior de sinais candidatos identificados, embora a vasta maioria continuará sendo explicada por fenômenos terrestres ou naturais após investigação apropriada. A entrada em operação do Square Kilometre Array, SKA, a partir de 2027, representará um salto quântico nas capacidades observacionais. Este imenso radiotelescópio, distribuído entre África do Sul e Austrália, terá sensibilidade sem precedentes, potencialmente capaz de detectar o equivalente a transmissões de rádio cotidianas a dezenas de anos-luz de distância. Os astrônomos estimam que o SKA poderia identificar sinais até 50 vezes mais fracos que os limites de detecção atuais, expandindo dramaticamente o volume de espaço cósmico efetivamente observável. A integração de múltiplas técnicas observacionais em estratégias coordenadas também deverá avançar significativamente. Enquanto abordagens anteriores frequentemente focavam exclusivamente em radioastronomia ou busca óptica isoladamente, projetos futuros coordenarão observações simultâneas em múltiplas bandas do espectro eletromagnético. Esta astronomia multimensageiro aumenta consideravelmente as chances de detectar civilizações
que poderiam utilizar diversos métodos de comunicação ou produzir diferentes tipos de tecnoassinaturas. A busca por tecnoassinaturas atmosféricas em exoplanetas representa uma fronteira particularmente promissora. O telescópio espacial James Webb já em operação e o futuro telescópio espacial Roman, lançamento previsto para 2027, fornecerão dados espectroscópicos detalhados de atmosferas planetárias que poderiam revelar compostos artificiais como clorofluorocarbonos ou concentrações anômalas de gases industriais. Estas observações representam uma abordagem complementar à busca tradicional por sinais de comunicação, focando em evidências indiretas de atividade tecnológica. 2024-2025 Implementação de algoritmos quânticos para análise de dados 7. Expansão do projeto Breakthrough Listen para 1 milhão de estrelas Diamond News 26-2027. Primeiras observações do SKA. Lançamento do telescópio espacial Roman. Operacionalização da rede Pano 7 para busca óptica 2028-2029. Primeiras análises atmosféricas detalhadas de exoplanetas habitáveis. Integração global de redes de observação 7-2030-2034 possível. Construção de radiotelescópio na face oculta da Lua. Sensores quânticos para detecção de sinais ultrafracos. Conclusão. Estamos ou não sendo observados. Após examinarmos evidências científicas, tecnologias de observação, sinais históricos e perspectivas futuras, retornamos à questão fundamental. Estamos sendo observados por inteligências extraterrestres? A resposta honesta, fundamentada no rigor científico atual, é que simplesmente não sabemos. Não há, até o momento, nenhuma evidência definitiva e irrefutável que confirme tal observação. Simultaneamente, a ausência de evidência não constitui evidência de ausência, especialmente considerando as limitações intrínsecas de nossas capacidades observacionais e o vastíssimo volume do espaço interestelar. O exame meticuloso dos dados disponíveis revela uma realidade nuançada. Dos milhares de sinais anômalos detectados ao longo de décadas de busca, virtualmente todos foram eventualmente explicados por fenômenos terrestres, interferências tecnológicas humanas ou processos astronômicos naturais. Os poucos sinais que permanecem verdadeiramente inexplicados, como o famoso sinal WOW de 1977, carecem da repetibilidade e verificação independente necessárias para qualquer conclusão definitiva. Mantém-se como curiosidades intrigantes, não como evidências conclusivas. A comunidade científica permanece apropriadamente cética, mas aberta. A maioria dos astrônomos e astrobiólogos profissionais reconhece que a existência de civilizações extraterrestres é estatisticamente plausível, talvez até provável, considerando os bilhões de planetas potencialmente habitáveis em nossa galáxia. No entanto, a mesma comunidade mantém padrões extraordinariamente rigorosos para a aceitação de qualquer alegação sobre contato ou observação alienígena, um reflexo tanto da importância monumental de tal descoberta quanto das lições aprendidas com falsos alarmes anteriores. O paradoxo de Fermi, a contradição entre a alta probabilidade estatística de civilizações extraterrestres e a ausência de evidências conclusivas de sua existência, permanece sem resolução definitiva. Múltiplas hipóteses continuam viáveis, desde a raridade fundamental de vida inteligente até a possibilidade de que civilizações avançadas evoluam para formas que não manifestam tecnoassinaturas reconhecíveis para nós. A hipótese do zoológico, que sugere que civilizações avançadas poderiam estar deliberadamente observando-nos sem interferir, permanece uma possibilidade que não pode ser definitivamente confirmada nem refutada com os dados atuais. Nosso próprio desenvolvimento tecnológico oferece um contexto relevante. Em pouco mais de um século, evoluímos de simples transmissões de rádio para comunicações digitais sofisticadas, inteligência artificial e exploração espacial inicial. Uma civilização, apenas alguns séculos ou milênios à nossa frente,
poderia possuir capacidades que parecem quase mágicas por nossa perspectiva atual. Tais civilizações poderiam teoricamente observar a Terra com tecnologias que seríamos incapazes de detectar, assim como uma tribo isolada na Amazônia seria incapaz de perceber satélites de reconhecimento em órbita. O que sabemos exoplanetas são abundantes. Muitos ocupam zonas potencialmente habitáveis. Nossa galáxia é antiga o suficiente para permitir o desenvolvimento de civilizações avançadas. Que não sabemos a frequência com que a vida evolui para a inteligência tecnológica. As limitações fundamentais de comunicação interestelar. Se civilizações avançadas mantêm interesse em observação prolongada, que estamos fazendo desenvolvendo instrumentação cada vez mais sensível, aplicando algoritmos sofisticados para a análise de dados, expandindo os critérios de busca para incluir diversas tecnoassinaturas, que o futuro pode trazer sensibilidades de detecção dramaticamente aprimoradas, análises atmosféricas detalhadas de exoplanetas, potencial para responder definitivamente se estamos sozinhos na galáxia.